Eu declaro aberta a Recording sessão in ordinária progress. da primeira turma. Dou o meu bom dia aos colegas desembargadores. Falta ao doutor João Batista Machado, representante do Ministério Público, a doutora Flávia, servidores do Pleno e todos os senhores advogados que participarão da sessão, assim como o público em geral. Eu peço à doutora Flávia, indago se há alguma ata para aprovação, doutora Flávia? Não. Não há. Então, por favor, vamos logo ao pregão do primeiro processo da ordem do dia. Número de ordem 13. Relator doutor Tibério, processo 1078, dígito 16, 2019-005. Pedido de sustentação oral, doutora Ana Isabelle, pela não sei qual parte, mas eu não a vejo na sala. Ordem 13. Pois não, com a palavra o relator. Bom dia a todos. Processo de Lenice de Souza Vanderlei e EBSER. Presidente, essa matéria já é conhecida aqui da primeira turma. Trata-se daquele caso de majoração de 20% para 40% dos técnicos de enfermagem da EBSER. Eu faço uma análise qualitativa do caso e eu estou, no presente caso, conhecendo o recurso ordinário do reclamante e no método dando provimento para condenar a reclamada nas seguintes obrigações: reclassificar a insalubridade do grau médio de 20% para o grau máximo de 40%, mantendo como base de cálculo o salário base da reclamante, e 2, pagar as parcelas vencidas e vincendas desde a data da admissão com os respectivos reflexos legais. Esse é o resumo do meu voto, presidente. Pois não. Presidente, eu divirjo, né? Eu não entendi porque é que não está lançado o meu voto aí, mas eu divirjo pela... Pois não, desembargador Arnaldo. A matéria já conhecida da turma, o desembargador Marco Aurélio também diverge para manter, no caso, a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos. Eu só indago a doutora Flávia, pela ordem, quem vai lavrar o acordo, se o desembargador Marco ou o desembargador Marco. Então, acordam com o desembargador Marco. Ou seja, para negar provimento ao recurso ordinário, confirmando a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. É como se proclama. Restando vencido o relator. Só para isentar dos honorários. Isenção de honorários. Nisso Okay. eu acompanho também. Ok. Então, desembargador Marco, relator com Vossa Excelência. Acordam com Vossa Excelência, ok? Aqui Sim. pela rodízio aqui da Flávia, ela me passou aqui agora. Próximo. Número de ordem 16, relator doutor Marco, impedimento do doutor Tibério, processo 82-699, dígito 17, 2014, 003, pedido de sustentação oral pela parte agravante exequente, doutora Helenilza, ordem 16. Desembargador Marco, com a palavra, Vossa Excelência. Aqui são agravos de petição da parte reclamante e da parte reclamada. Agravante Gilbert Monte de Paula Neto e Alma Viva do Brasil Telemarketing Informática. Trata-se de sentença proferida em embargos à execução. Na sentença, o juízo julgou procedentes os embargos para determinar o retorno dos autos à seção de cálculos e liquidação judicial, a fim de excluir da conta de liquidação a contribuição social a cargo da parte executada e as custas processuais da fase de conhecimento. E julgou procedente em parte a impugnação à conta de liquidação para incluir a multa pelo descumprimento da tutela de urgência deferida na sentença no valor arbitrado de R$ 74.358,93. A executada agrava, alegando impossibilidade de aplicação da multa por descumprimento, porque a obrigação imposta
na antecipação de tutela foi integralmente cumprida, já foi integralmente cumprida. Já o exequente, ele, no agravo de petição, alega erro nos cálculos, porque não incluíram as verbas relativas aos períodos de treinamento e de afastamento do trabalho. Aduz que, como a multa por descumprimento foi fixada no mesmo patamar do débito principal, esta deverá ser majorada proporcionalmente quando forem refeitos os cálculos e incluídas novas parcelas aqui postuladas. Na conclusão, estou conhecendo e negando provimento a ambos os recursos. E parece que a decisão está unânime até o momento. É isso, doutora. Pois não, relator. Vossa Excelência está sendo acompanhado pelos demais desembargadores votantes da turma. Eu indago a doutora Helenilza, é isso? Se há interesse na sustentação. Sim, Excelência. Sim, Excelência. Pois não, Desejo um doutor. bom dia Bom dia, a todos os doutora. desembargadores, aos servidores dessa casa que possibilitam a realização dessa sessão e aos demais presentes. Excelência, eu serei bem breve na minha manifestação. De fato, eu peço apenas a vossas excelências que olhem com bons olhos essa questão da integração dos cálculos, porque nós apontamos em nossas razões recursais do agravo de petição que, de fato, o período de treinamento no qual houve condenação, que é, inclusive, decisões recorrentes desse tribunal, que é a integração do período de treinamento das empresas de call center no contrato de trabalho, os cálculos demonstram que, de fato, esse período não foi integralizado. E, portanto, havendo essa integralização, haveria alteração da condenação e, nesse caso, haveria reflexo com relação às multas, com relação à multa por descumprimento, já que há determinação expressa na sentença de impugnação que o valor da multa está limitado ao da obrigação principal. Portanto, a determinação de refazimento desses cálculos, com a integração desse mês de treinamento, as verbas, haveria naturalmente uma alteração da condenação do valor principal e, consequentemente, da condenação do valor da multa. Nesse sentido, pedimos a vossas excelências o provimento do nosso agravo de petição para determinar a integração, a correta aplicação dos cálculos, porque, de fato, houve essa condenação na sentença. Então, o que nós pedimos é a determinação de refazimento dos cálculos, para que seja observado, de fato, todos os avos atinentes a esse período e, naturalmente, que essa repercussão no conteúdo principal dos cálculos tenha reflexo também na multa por descumprimento. É nesse sentido que nos manifestamos, agradecendo a atenção de vossas excelências e rogando o provimento do recurso. Muito obrigada. Pois não. Eu devolvo a palavra ao relator para alguma outra explicação, se for claro. Só para explicar que o exequente, ele aponta erro nos cálculos de liquidação, porque supostamente não teria contemplado as verbas relativas aos períodos de treinamento e afastamento do trabalho. E como a multa por descumprimento foi fixada no mesmo patamar do débito principal, então a multa, consequentemente, deve ser majorada na mesma proporção que for majorada a conta. Analisando aqui, a gente verifica que os cálculos foram feitos acertadamente, porque incluiu, sim, o salário do período de treinamento, então não verificamos erro nos cálculos, logo também não há erro no cálculo da multa. Pois não, doutor. Desembargador Arnaldo, mantém o voto? Acordo, realmente. Eu também. Proclama-se, então, nos termos do voto do eminente relator, unanimidade, negar provimento ao agravo de petição. Ambos os agravos. É como se proclama. Número de ordem 4, relator doutor Marco, processo 379, dígito 03, 2020-001, pedido de sustentação oral doutor Alcindo, pela parte recorrida, ordem 4. Com a palavra o relator. Aqui é recurso ordinário da EBSER, recorrido Marcos Araújo dos Santos, e a reclamação trabalhista, em que o reclamante postula
que seja formalizada sua transferência para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, sendo que o autor logrou classificação em outro certame e obteve decisão liminar proferida em sede de mandado de segurança, assegurando a sua nomeação para ocupar o emprego de técnico em anatomia e necrópsia, desta vez com lotação no Hospital da Universidade Federal do Maranhão. Ele embasa o pedido na norma operacional DGP 1/2017, item 3.4, que prevê a transferência ou remoção a pedido do empregado na hipótese de aprovação em outro concurso da própria EBSER, porém para a unidade organizacional distinta, desde que aprovado em emprego público idêntico ao ocupado pelo empregado interessado. Na sentença, o juiz rejeitou preliminares e condenou a reclamada na obrigação de proceder à transferência do reclamante do HU-UF para o HU-UFMA, nos termos do item 3.4a da norma operacional DGP 1/2017, com efeitos retroativos à data em que o autor assumiu o emprego no HU-UFMA, revertendo-se seu pedido de demissão do emprego que ele mantinha no HU-UFP. A reclamada que interpôs recurso ordinário, e ela sustenta a validade e regularidade do pedido de demissão formulado pelo reclamante, uma vez que decorreu de sua livre e espontânea iniciativa, não havendo qualquer vício de consentimento ou coação capaz de ensejar a nulidade do pleito. Então, ele quer a EBSER quer a reforma da decisão que determinou que a EBSER proceda à comutação do pedido de demissão do empregado em transferência, nos termos da norma operacional DGP 1/2017. Na conclusão aqui, estou entendendo que deve ser mantida a decisão, portanto, negando provimento ao recurso ordinário. Pois não, desembargador Marco. A decisão encontra-se unânime. Eu indago. Bom dia, doutor Alcindo. Bom Creio dia. que Vossa Senhoria não teria interesse na sustentação, não é isso? Não. Isso, Ok. Então, doutora, eu vou pedir à doutora Flávia que conste a sua presença, registre a sua presença e vou proclamar o resultado nos termos do voto do eminente relator unanimidade, no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. É como se proclama. Bom dia, doutor Alcindo, uma boa semana. Bom Bom dia, bom saúde. trabalho. Obrigado. Próximo. Número de ordem 1, relator Dr. Marco, processo 127, dígito 48-2021-006, pedido de sustentação de ambas... Não, Dr. Técio, pela parte recorrente reclamante. Ordem 1. Pois não, com a palavra o relator. Aqui são recursos ordinários de Belisa Soares Ferraz Brígido e Sociedade Piauiense de Ensino Superior Limitada. O tema é aquele de professor, enquadramento funcional, horista, que foi transformado em tempo fixo, né? Com redução da carga horária e do valor da hora-aula. O outro tema aqui é descumprimento das cláusulas convencionais, incidência ou não de multa prevista no instrumento normativo e honorários advocatícios. Bem, a sentença, ela acolhe prejudicial de prescrição quinquenal e julga procedentes os pleitos não prescritos, né? Condenando a reclamada a pagar diferenças salariais e reflexos decorrente da redução salarial, observando, contudo, o período imprescrito, salários do período de férias escolares, também que tem esse tema, de 17 de dezembro de 2020 a 22 de fevereiro de 2021, multa prevista nas convenções de 2016 a 2020, correspondente a uma menor faixa salarial vigente à época do descumprimento por cada cláusula desatendida e considerado o período não prescrito. E deu os benefícios da justiça gratuita, condenou a parte reclamada em honorário de 10%. A reclamada,
impugna a condenação em todos os aspectos, né? Caso mantida a condenação, pede que seja reconhecida a sucumbência recíproca e reduzido o percentual de honorários deferidos na sentença contra si. Impugna a liquidação da sentença, apontando equívocos no cálculo elaborado, acho que no pleito, né? Porque ainda não está liquidada, né? A seu turno, a parte reclamante quer a reforma da sentença para declarar que o valor devido de hora-aula a ser adotado nos cálculos seja o valor contratado e pago antes da alteração contratual, que era R$ 43,68, e a majoração do percentual de honorários de 10% para 15%. Na conclusão, eu estou conhecendo de ambos os recursos, dando provimento ao da reclamada para determinar o refazimento dos... Aqui é porque já foi estabelecido na própria sentença o critério de liquidação, né? Então, para determinar o refazimento no que toca aos reflexos da condenação sobre férias, FGTS e seguro de acidente do trabalho. Quanto ao recurso da reclamante, dando parcial provimento para majorar os honorários para 15% sobre o valor da condenação. Custas pela parte reclamada de R$ 1.400, resultante do novo valor arbitrado da condenação, que é de R$ 70 mil. Por hora, não há divergência. Pois não. Eu indago. Bom dia, doutor Técio. Desembargador. Indago apenas a Vossa Senhoria, diante do voto do eminente relator, se há interesse na sustentação. Sim, excelência. Ela será feita pelo doutor Ibiapina, que também está da procuração. Desculpa, eu não entendi. Não seria você que queria fazer? Isso, doutor Ibiapina, ele está na procuração juntamente comigo. Doutor Ibiapina está na sala? Estou sendo ouvido? Bom dia, Não doutor tão Ibiapina. bem, mas sim. Eu vou só tentar mudar aqui o... Melhor. Doutor Ibiapina, a gente escuta muito ruim o senhor. Está longe. Vê se tem Vou fone. tratar o celular para melhorar. Tem como mudar aí alguma coisa? Estou entrando pelo celular, que deve melhorar. Eu vou sair aqui no computador. Vai entrar pelo celular. Bom dia, melhorou, excelência? Melhorou. Bom dia, doutor. Peço perdão pelo contratempo. Presidente, eu estou tentando... o PJE aqui, ele deu uma pane aqui, não estou conseguindo, mas podem falar. Esse aqui é da faculdade Camilo Filho, é isso? Isso. Isso. Pronto. Estou insistindo aqui, mas eu já tinha acompanhado. Estou ouvindo, presidente. Pois não. Doutor Ibiapina, com a palavra, Vossa Senhoria. Bom dia a todos, bom dia, desembargadora presidente, bom dia, desembargador relator, Marco Aurélio e demais presentes, membros do Ministério Público. Antes de iniciar, eu gostaria só de pedir um esclarecimento sobre o voto, porque eu fiquei em dúvida em relação a 2 pontos. Inicialmente, quando foi relatado sobre a condenação em multa convencional, o relator colocou que seria uma menor faixa salarial. A multa seria proporcional a uma menor faixa salarial. Contudo, a convenção diz 2 vezes a menor faixa. Eu queria só esclarecer se realmente no acordo está só uma ou se são 2. Deixa eu ver aqui, doutor, para ter certeza aqui sobre essa multa. Ok.
A sentença já veio pronta, eu só estou confirmando, certo? E então eu não estou alterando a sentença no tocante à multa. Então, certamente são 2 vezes, e quanto a isso eu nem irei sustentar, mas nós temos interesse na sustentação em relação a outros 2 pontos. Pois vamos lá, doutor Ibiapina. A palavra, então. Excelências, é importante frisar que, apesar de haver a condenação pela redução do valor da hora-aula, a sentença limitou a liquidação ao valor do piso da categoria. Então, o que ocorre? Quando a reclamante foi contratada, o piso da categoria era algo em torno de R$20. Porém, ela foi contratada com o valor de 40 e poucos reais de hora base. O valor da hora-aula base da reclamante, no início do contrato de trabalho, já era bem superior ao piso da categoria. Essa ação ela é semelhante a outras dezenas de ações que já foram julgadas na primeira turma. Na sequência, eu vou citar alguns números, mas, que foram, inclusive, são ações conhecidas, e a maioria delas em face de outra faculdade, que é a faculdade CEUT. O que ocorre? O artigo 468 é bem claro que não pode haver redução salarial. A sentença reconhece a redução salarial, declara nula, porém, limitando ao valor do piso da categoria, o que não faz sentido algum. Por quê? Porque o piso da categoria é inferior ao salário da reclamante. Então, condenar a empresa na diferença salarial apenas nos meses em que o valor pago foi inferior ao piso da categoria, isso não foi nem requerido na inicial e não foi nem argumentado na defesa. O nosso pedido a reclamante tinha um valor de hora-aula pago no contra-cheque e assinado na carteira. No momento em que houve a alteração de horista para mensalista, o valor da hora-aula reduziu. Na maioria dos meses, ou melhor, em praticamente todos os meses, ele reduziu em relação ao contra-cheque e ao valor que ela recebia. Ele não reduziu em relação ao valor do piso, porque o piso da categoria sempre foi bem inferior. Então, como a sentença limitou ao piso, ela está reconhecendo a alteração contratual lesiva, mesmo que num valor que a diferença seja um valor bem menor do que seria no outro aspecto, considerando o que está no contra-cheque, mas ainda assim reconheceu a legalidade da redução salarial. Não faz sentido algum, e isso é o que já foi decidido em dezenas de ações, que se houve alteração contratual lesiva, o valor que tem que ser pago de diferença tem que considerar o salário da reclamante, não o piso da categoria, que é um valor bem inferior. Nesse aspecto é que a gente requer e apela à sensibilidade de Vossas Excelências, inclusive para recordar diversas ações que foram julgadas. Inclusive, eu vou até citar aqui uma delas, que foi uma ação em que o relator também foi o desembargador Marco Aurélio, mas na sequência eu vou citar várias outras, tem vários do desembargador Arnaldo Bozon, da desembargadora Eliana e etc. No processo número, por exemplo, no processo número 1665-50-2019, da professora Cristiane Matos, ele foi julgado, salvo engano, ano passado, eu vou citar um trecho do acórdão, que é do voto que foi acompanhado pelos demais. O relator, o desembargador Marco Aurélio, cita, expresso em dizer: a apuração dos valores devidos deverá observar a remuneração praticada durante o período imprescrito. Aí ele declara o período. Então, esse critério já foi decidido diversas vezes aqui, inclusive nesse processo que eu acabei de citar, mas eu vou citar mais alguns. Tem o processo 81-96-2020, 344-45-2017, 705-56-2017, 745-44-2017, 772-16, que é isso que eu acabei de citar, um trecho, 1172-35-2017, 2386-61-2017, 3580-33-2016. Acredito, inclusive, que a maioria desses seja de relatoria do desembargador Arnaldo Bozon, mas tem também da doutora Liana Ferraz. Então, Excelência, nesse aspecto, a gente requer a sensibilidade
acreditamos, inclusive, que provavelmente esse detalhe tenha passado despercebido na relatoria, porque já é o entendimento, inclusive do relator e dos demais magistrados que compõem a turma na data de hoje. Inclusive, também o doutor Tibério, em algum momento que já esteve compondo o quórum, eu tenho uma recordação, não... Doutor Ibiapina, seu áudio. Voltou? Estão me ouvindo, Excelência? Não ouvimos mais. Só um instante. É porque... Perdão, retornou? Retornou. É porque, infelizmente, eu tive que mudar para o celular e ele tocou aqui no momento. Então, Excelência, no finalzinho aí eu acredito que não fui ouvido, inclusive o doutor Tibério, que também compõe a turma hoje, já em algum momento já teve oportunidade de tratar desses processos no segundo grau. Já é pacífico em todos os membros da turma hoje. Inclusive, a gente acredita, inclusive, que talvez isso tenha passado despercebido, porque também é o pensamento do desembargador Marco Aurélio. Então, nesse aspecto, a gente apela à sensibilidade de Vossas Excelências para, cumprindo o artigo 468 da CLT, determinar que o valor da hora-aula devido deve ser conforme o valor praticado e não o valor do piso da categoria, porque o piso da categoria não era o valor praticado, era o valor bem inferior. Em relação ao recurso... Não, em relação ao recurso da empresa, foi definido apenas para determinar nova liquidação, né, Excelência? Desembargador Marco Aurélio. Só para voltar aqui à conclusão, um instantinho. Conhecer dos recursos ordinários, dar parcial provimento ao apelo da reclamada para determinar o refazimento da conta no que toca aos reflexos da condenação sobre férias, FGTS e seguro de acidente do trabalho. E dar parcial provimento ao reclamante quanto ao percentual dos honorários. Aí, os honorários passou para 15, não foi? Sim. Uhum. Bom, então, Excelência, eu finalizo a nossa sustentação apenas, novamente, apelando à sensibilidade para, cumprindo o artigo 468, declarar que as diferenças salariais sejam calculadas com base no valor de hora-aula praticado pela empresa em relação ao reclamante, do contrato individual de trabalho. Porque o piso da categoria não tem... é bem inferior, não é suficiente para cumprir o artigo 468, e como... eu friso ainda um aspecto, como também ele nunca sequer foi arguído pela defesa, então a gente considera, inclusive, que seria uma decisão surpresa, porque a defesa não pediu para limitar ao piso da convenção, apenas disse que não houve redução. E aí seria uma decisão surpresa lá nos termos do artigo 10 do CPC subsidiário. E com isso eu concluo e só reitero os pedidos do nosso recurso ordinário. Obrigado, Excelência. Pois não. Eu passo a palavra ao relator. Só para entender, doutor Marco Aurélio, só para entender, a faculdade ela contratou por uma quantidade de horas e depois foi progressivamente reduzindo essa carga horária, não é isso? Contratou como horista, né, e depois transformou em salário fixo, com redução, e considerando uma jornada menor. Entendi. Olha, doutor, o que aconteceu aqui? Analisando foi a própria sentença, o juiz foi super minucioso aqui nesses cálculos. E ele estabeleceu, ele entendeu que que nesse aspecto aí não haveria que refazer em outro valor o cálculo, né? Agora, o que eu posso fazer nesse processo é retirar ele de pauta aqui para dar uma olhada, viu, doutor Bozon, também? Dar uma olhada nesse tema, mais uma vez, com cuidado, porque são muitos detalhes, sabe? E eu não quero me equivocar apenas pela sustentação oral ou pelo que eu porventura posso ter esquecido aqui, né? Mas o juiz ele analisou o caso específico
ele não podemos ter uma jurisprudência baseada no caso de cada um. Cada pessoa teve uma prática de jornada de trabalho diferente da outra, não exatamente igual. Então, nesse caso aqui, o juiz examinou bem detalhadamente, por isso eu estava confirmando. Mas eu, em atenção à sustentação oral, eu vou retirar de pauta e vou ver essa matéria específica. Excelência, pela ordem, se eu puder só esclarecer em 5 segundos um aspecto. Pois não, doutor. Porque o nosso recurso não diz respeito à redução da jornada. Isso aí já foi declarado na sentença e confirmado. Diz respeito à redução do valor da hora-aula. A reclamante foi contratada com R$ 43,00 aproximadamente e o valor da hora-aula reduziu. A sentença condenou pela redução do valor da hora-aula, porém limitou, na liquidação, limitou ao piso da categoria, que é inferior ao contrato individual de trabalho, é inferior ao valor que era pago pela empresa. Então, o nosso recurso é em relação ao valor da hora-aula, não é da jornada. Só para esclarecer, e eu agradeço. Pois não, doutor Ibiapina. O processo, então, a pedido do relator, foi retirado de pauta. Ok? Obrigado, excelência. Pois Bom não. trabalho a todos. Doutora Flávia, pregão do próximo. Número de ordem 3, relator doutor Arnaldo, processo 320, dígito 75-2021-002, pedido de sustentação de ambas as partes, doutor Eugênio, pela parte recorrente reclamante, e doutor Joaquim, pela parte recorrente reclamada. Ordem 3. Com a palavra o relator. Sem áudio, desembargador Arnaldo. Sem áudio. Ainda estamos... É o processo 320-75-2021. Isso. Presidente, aqui a discussão clássica na Justiça do Trabalho. Representação comercial versus empregado, vendedor empregado. Estou concluindo pela ausência de subordinação, portanto, tese provendo o recurso do reclamante e apenas isentando o reclamante ex officio, beneficiado da justiça gratuita dos honorários advocatícios. Entendi que aqui é representação, autonomia. Ok. Creio, então, que o doutor Eugênio, que falaria sobre, pelo recorrente, não é isso? Teria interesse na sustentação. Indaga o doutor Eugênio. Isso. Bom dia. Bom dia, doutor Eugênio. Com a palavra, então, Vossa Senhoria. Bom dia, doutor. Bom dia. Gostaria de saudar o presidente da turma, o eminente relator, os demais desembargadores, os nobres colegas presentes. O ponto crucial aqui, senhores, é com relação ao que firmou um suposto contrato de representação comercial junto à recorrida no ano de 2007, entendeu? Só que esse suposto contrato de representação comercial é um contrato mascarado, é só para mascarar o vínculo empregatício. Uma vez que ele trabalhava de segunda a sábado para a recorrida, entendeu? Ele tinha cobranças de um supervisor da recorrida chamado Marcelo, inclusive os prints do WhatsApp estão anexados aí nos autos, com essas cobranças, entendeu? A testemunha do comercial dessa empresa, ele foi categórico no seu depoimento, ele falou que todos os representantes comerciais, supostos representantes, trabalham para a recorrida de segunda a sábado, com cobranças diárias desse supervisor Marcelo, com metas estipuladas, com horários, com tudo. Entenderam? E tem também uma contradição por conta da recorrida. Qual é essa contradição? Na contestação e no depoimento das testemunhas da recorrida, todos falam que o recorrente ele tinha liberdade para representar outras empresas, trabalhar para outras empresas, porque era um contrato de representação de vendas. Mas nesse contrato de representação de vendas, tá, de representação comercial,
Está na cláusula primeira, está aí nos autos, cláusula primeira. Tem a exclusividade nas vendas da empresa recorrida. Então, como é que o recorrente ele poderia trabalhar para outras empresas realizando vendas se tem essa cláusula de exclusividade de vendas? Não faz sentido algum, entendeu? Esse contrato é apenas para mascarar o vínculo empregatício, entendeu? Apenas isso. E é uma exclusividade que ele ficava amarrado e punido por isso. Então, a gente entende pela reforma, porque tem todos os critérios, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Então, pedimos pela reforma da sentença de primeiro grau. É o que tenho para falar. E com relação ao recurso ordinário da recorrida, ela está solicitando que seja retirado o benefício da justiça gratuita do recorrente. Acontece que nós juntamos nos autos declaração de imposto de renda do autor mensalmente menos de 40% do salário do regime de previdência social. Então, ele faz jus ao benefício da justiça gratuita. Entendeu? É só o que tem isso para falar e pede-se para ser reconsiderado para a reforma do sentença de primeiro grau. Ok, doutor Eugênio. Eu indago ao doutor Joaquim. Bom dia. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, desembargadores, membros do Ministério Público, colegas que acompanham a pauta de hoje. Bom dia a todos. Excelência, serei bem breve, só fazer alguns pequenos apontamentos aqui a ratificar a decisão do eminente relator nesse ponto. Excelência, o primeiro ponto que é incontroverso nos autos, inclusive por mensagem de WhatsApp do próprio autor, é que, de fato, ele fazia representação comercial de outras empresas, inclusive mandando mensagens para outras pessoas, outros colegas ali, e, inclusive, com uma representação de uma empresa de energia solar. Então, isso de que a empresa exigia uma exclusividade na prestação de serviço, por óbvio que, pela própria mensagem do autor, mensagem via WhatsApp, isso não condiz com a verdade. A empresa do autor, que é bem importante esse ponto, a empresa do autor ela foi constituída em 26 de 3 de 2007. Ele só passou como representante comercial da empresa em 8 de 8 de 2007. Ele nunca recebeu uma punição, nem qualquer outra pessoa, não restou nada nos autos quanto punição por cumprimento de jornada, cumprimento de meta, não existia isso, não existia subordinação entre a empresa. Qualquer justificativa que o autor tivesse que prestar para a empresa, por óbvio que estava atrelado ao contrato de representação comercial que exige, né, em todos os aspectos, uma formalidade em si. A testemunha Cícero Ferreira ela foi bem clara que não teve processo seletivo, que não havia subordinação, quando não tinha comissões, não recebia nenhum valor, que a empresa não cobrava metas do empregado, e no mesmo sentido foi o Marcelo de Souza a testemunha também. Então, por essas razões, excelências, agradeço aí a oportunidade de estar aqui e peço que seja mantido o projeto de voto do eminente relator. Um bom dia a todos. Pois não. Com a palavra o relator. Presidente, só para adicionar muito brevemente, o debate, claro, em torno da subordinação jurídica à autonomia. O meu ponto de partida, que é um precedente do ministro Godinho, que ele, examinando a lei da representação comercial, ele fixa que essa lei, ao disciplinar a profissão do representante comercial, permitiu a interferência do contratante no cotidiano do representante comercial, estabelecendo algumas diretrizes, como a obrigação de prestar contas, dando informações sobre o andamento dos negócios, e exclusividade e ou delimitação da área, entre outras.
sem que isso desnature essa modalidade de contratação por representação comercial. Então, assim, é possível alguma interferência, algum controle, alguma exigência de exclusividade, de delimitação de área, de prestação. Esse é o meu ponto de partida. No caso, a representação ela está formalizada, o contrato está regularmente formalizado. A empresa representante ela tem seu corpo funcional com empregados vendedores e representantes comerciais. É frágil a afirmação do reclamante de que foi obrigada a constituir uma pessoa jurídica, uma vez que esta foi registrada bem antes de sua contratação, quando ainda laborava com representação de medicamentos. No tocante à cobrança de metas, isso é compatível com a representação comercial. Inclusive, a limitação de venda de produtos, captação de clientes, enfim. E a cobrança via WhatsApp, ela não macula este contrato. Esses controles, essas interferências, essas diretrizes, elas são compatíveis também. Então, não vi fraude, subversão, ilicitude nesta contratação autônoma. Nego provimento. Estou isentando o reclamante das despesas, confirmando o deferimento da justiça gratuita. Pois não. Eu verifico aqui que a votação encontra-se unânime. Eu indago aos demais votantes se alguém deseja se manifestar ou posso proclamar o resultado. O resultado, presidente. Proclamo, então, o resultado nos termos do voto do eminente relator à unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do recurso do reclamante e conhecimento e desprovimento do recurso ordinário da reclamada. É como se proclama. Eu agradeço a participação do doutor Eugênio, doutor Joaquim, desejo a ambos uma boa semana de trabalho com muita saúde. Obrigado. Um abraço. Número de ordem 7, relator Dr. Arnaldo, processo 730, dígito 39-2021-001, pedido de sustentação, Dr. Tiago Francisco, pela parte recorrida. Ordem 7. A palavra ao relator. Presidente, aqui é Hospital São Paulo versus Francisca. A discussão é sobre uma estabilidade gestante em um contrato de experiência. Eu estou entendendo que a estabilidade gestante ela é compatível com o contrato de experiência. Eu faço uma análise do precedente firmado com repercussão geral do recurso extraordinário 629.053 e da tese jurídica adotada pelo TST no incidente de assunção de competência no 5639. Eu digo que aqui há uma situação de distinguish que justifica o reconhecimento da estabilidade gestante do contrato de experiência. O meu voto é apenas para excluir a indenização do seguro-desemprego. Esse é o voto. Pois não. Pelo que consta no sistema, a votação está unânime. Eu indago ao doutor Tiago. Bom dia, doutor Tiago. Indago a Vossa Senhoria. Bom dia, presidente. Se há interesse na sustentação. Não, presidente, de acordo aí com o voto do relator, eu declino da sustentação oral. Agradeço aqui a atenção e desejo um bom dia a todos. Ok. Doutora Flávia, consta a presença do doutor Tiago na sessão e resta proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator à unanimidade. Número de ordem 15, relator Dr. Arnaldo, processo 1881, dígito 28-2021-102, pedido de sustentação oral pela parte recorrida, doutora Camila. Ordem 15. Com a palavra o relator.
Presidente, aqui é Roger, da Associação Jurema. Aqui é adicional de insalubridade, servente, construção e asfaltamento de rodovia. Ausência de contato direto ou manipulação de hidrocarbonetos aromáticos presentes na composição do agente BIS. Opção real, ter as necessidades de perícia técnica, adicional e indevido. Estou desprovendo o recurso do reclamante. Estou acatando a sugestão do Dr. Tibério para fazer uma correção para excluir referência à periculosidade e constar insalubridade. Agradeço. Ok. A votação, me parece, pelo que consta no sistema, está unânime. Eu indago a doutora Camila. Bom dia, doutora Camila. Creio que Vossa Senhoria não tem interesse na sustentação, não é isso? Bom dia, Excelência. Diante da unanimidade, acompanhando o voto do relator, declino da sustentação oral. Muito obrigada. Ok, doutora Camila. Peço à doutora Flávia que registre a presença da doutora Camila. Desejando aí a doutora Camila uma boa semana, saúde. Muito obrigada para todos nós. Ok. Resta proclamado o resultado, então, unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso ordinário. É como se proclama. Próximo. Número de ordem 9, relator Dr. Tibério, processo 838, dígito 68-2021-001. Pedido de sustentação oral, Dr. Wilson Gondim, pela parte recorrente. Eu não vejo Dr. Wilson. Ah, tá. Tá com o nome do Dr. Diego. O Dr. Wilson. Ordem 9. Com a palavra o relator. Presidente, trata-se de processo de recurso, tendo como recorrente a média imagem e recorrida Euricleia Ferreira Araújo Mendes. A matéria aqui é a seguinte, presidente, revelia, pedido de adicional de insalubridade, durante o processo de instrução não foi realizada a perícia técnica para aferir o grau de insalubridade, nem havia a juntada de prova emprestada. Então, eu estou dando provimento ao recurso da reclamada para determinar a realização, o retorno dos autos ao juiz de origem, para realizar a perícia técnica de insalubridade posterior à prolação de novo julgamento pelo juiz de primeiro grau, como entender direito. Pois não, doutor Tibério. A votação encontra-se unânime. Eu indago. Doutor Wilson Gondim, é isso? Isso. Bom dia, Eu doutor não sei Wilson. porque está falando. Doutor Diego, peço desculpas, presidente da sustentação, mas gostaria que consignasse o Wilson Gondim. Pois não. Presença, então, na sessão do doutor Wilson Gondim. Bom dia, Excelência, o advogado da recorrida encontra-se para fazer sustentação oral. Ok. Então vai ter sustentação, né? Esse processo, 838-68, da recorrida. 838. É o processo agora que está aí. Média imagem e Euricleia. Euricleia, isso. Ok. Então, com a palavra, Vossa Senhoria, 10 minutos. Bom dia, cumprimento o advogado presidente, eminente relator e aos demais desembargadores, Ministério Público, bem como os colegas advogados aqui presentes. Iniciamos aqui a nossa fala para atentar aos documentos que estão nos autos, sejam eles pareceres técnicos, que são bem elucidativos. Nos autos consta o perfil profissiográfico evidenciário. Lá, categoricamente, nas descrições da atividade da reclamante, está lá, supervisionar atividade de equipe técnica, realizar procedimentos e atendimentos aos pacientes, administrar medicamentos em pacientes e auditar prontuários, unidade de urgência, emergência, internação clínica e terapia intensiva. Ainda no item 2 do PPP, no item 15, exposição a fatores de risco, constatou-se possibilidade de contato com drogas, produtos químicos, vírus e bactérias, acidentes com materiais perfuro-cortantes.
Tal documento, o PPP, seguiu a rigor o que prevê a Instrução Normativa número 77 do INSS, lá no artigo 264, onde há a presença de engenheiro, médico, que fizeram o registro ambiental, o monitoramento biológico desde a data de admissão e ainda mais, a assinatura da empresa, onde ela afirma que aquelas informações são fidedignas ao ambiente de trabalho. Não obstante, a presença da declaração da própria Medimage afirmando que a reclamante encontrava-se desde 2003 lotada em UTI, e também os atestados de saúde ocupacional, que sempre demonstraram os riscos da atividade como riscos biológicos, vírus, bactéria, protozoários e acidente com materiais perfuro-cortantes. Nós sabemos que a perícia médica é apenas um meio de prova. Ademais, se houver uma perícia, além disso, o magistrado não está adstrito unicamente a uma prova pericial, às demais provas, onde nós constatamos que não há uma dúvida quanto ao ambiente de trabalho da reclamante. O recurso ordinário da reclamada vai em contra todos os documentos que ela mesma assinou, o PPP. Então, é como se indiretamente estivesse invalidando todos os documentos que ela mesma validou. Sabemos que no PPP, lá no item 4, lá expressamente, declaramos para todos os fins de direito que as informações prestadas nesse documento são verídicas e foram transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. Ademais, nós sabemos que o artigo 472 do CPC afirma que o juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial, apresentarem sobre as questões de fato, pareceres técnicos, documentos elucidativos que considerar suficientes. As nossas contrarrazões, nós trouxemos um julgado da 7ª turma do TST, de relatoria do ministro A gente estava pedindo. Do ministro Cláudio Mascarenhas, onde ele afirma que o laudo pericial não é o único meio de prova, onde foi conferido o atenuante de salubridade de 40% para reclamante com base no perfil sociográfico previdenciário. No mais, era só isso. Ok, doutor Breno. Eu indago ao relator e aos demais votantes se mantém o voto? Mantém o voto, presidente. Os demais também, não é isso? Então, eu vou proclamar o resultado nos termos do voto do eminente relator. É como se proclama. Meu bom dia ao doutor Gondinho, ao doutor Breno. Desejo a ambos uma boa semana de trabalho, com muita saúde. Até a próxima. Bom dia a todos. Número de ordem 12, relator doutor Arnaldo, processo 1072, dígito 52, 2018-002, impedimento doutora Eliana, pedido de sustentação doutor Luciano. Eu não vejo doutor Luciano na sala. Acho que o doutor Wellington vai... Estou impedida, Flávia, é isso? Foi pedido do doutor Luciano, mas ele não está na sala. Não, eu indago se eu estou impedida de participar. Sim. Então, eu passo a palavra ao desembargador Marco, já que o desembargador Arnaldo é o relator. Com a palavra, passo a palavra ao doutor Marco Aurélio. Pois não, doutor, que o 1072, né? 52. Doutor Bozon, com a palavra, doutor Bozon, relator. E repete o número de ordem. 12. Estou anotando aqui que o 12 da pauta está na outra pauta. É um agravo de petição, desembargador Arnaldo. Processo 1072.
É porque sistema a gente passa fim de semana votando. Aí quando chega na segunda-feira, os votos que você lançou, o sistema não salvou. Aí a Flávia fica cobrando para a gente votar de novo. A gente não sabe se fica na sala 1, se fica na sala 2. É só depois. Exatamente. A gente fica trocando de sala. A tela é presencial de hoje, a menor. Execução individual. Isso. Sentença proferida em ação coletiva, salário mínimo hora, coisa julgada. Estou desprovendo o AP. A decisão aqui está por hora unânime. Vai ter sustentação oral, doutora Flávia? Tem pedido do doutor Luciano, mas não se encontra na sala. Então, mantidos os votos, sou eu e doutor Bolson e doutor Tibério, né? Doutor Tibério mantém, não é, doutor Tibério? Mantém, estou acompanhando. Voto relator. Então, por unanimidade, não conheceu do primeiro agravo de petição por falta de interesse e conhece do segundo agravo de petição e, no mérito, lhe nega provimento. Passa para a doutora Liana. Pois não, desembargador Marco, obrigada. Próximo, doutora Flávia. Número de ordem 10, relator doutor Tibério, processo 925-2021-004, pedido de sustentação oral doutor Flávio pela parte recorrida. Número de ordem 10. Com a palavra o relator. Presidente, processo tendo como recorrente Correios e recorrido Osiel Avelino de Moraes. Eu estou aqui em relação a esse processo, conhecendo do recurso ordinário da parte reclamada, rejeitando as preliminares arguídas e, no mérito, negando-lhe provimento. Pois não. Eu indago ao doutor Flávio, o processo, a votação encontra-se unânime. Eu indago ao doutor Flávio, bom dia, doutor Flávio, você tem interesse na sustentação? Bom dia, doutora Eliana. Não, a gente não tem interesse não, tendo em vista que é unânime, a gente declina, viu? Ok. Constatou a presença do doutor Flávio, proclama-se, então, o resultado nos termos do voto do eminente relator unanimidade. Próximo. Número de ordem 11, relator doutor Marco, processo 1070, dígito 14, 2020-002, pedido de sustentação doutor Wilson Gondim pela parte recorrente reclamada. Ordem 11. A palavra o relator. Recurso ordinário em procedimento sumaríssimo de média imagem e também são dois recursos, e de Atena Saúde, recorrida Sara Ribeiro Paiva. Eu poderia ir logo para a conclusão, mas é assim, a sentença que reconheceu formação de grupo econômico condenou solidariamente as reclamadas a pagarem a trabalhadora saldo de salário, férias com 1/3, 13º do ano 2020, multa do artigo 477 da CLT, FGTS do período laboral, e condenou ambas em honorário de 10% a favor do advogado da parte autora e determinou que a primeira reclamada proceda à baixa da CTPS da reclamante. Também deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte autora, né, o trabalhador. Nas razões recursais, as empresas, com razões basicamente idênticas, né, impugnam o não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da segunda reclamada, arguindo que não está caracterizado o grupo econômico e impugna a condenação na multa do artigo 477, parágrafo 8º, pois, embora tenha havido a condenação a pagamento de férias mais 1/3 e 13º salário, na prática, as reclamadas nada terão a pagar, pois ficou autorizada a compensação do aviso prévio, restando ausente saldo rescisório a ser recebido pela parte reclamante. Bem, conclusão. Estou conhecendo do recurso ordinário e, no mérito, negando o provimento dos recursos ordinários. Pois não. A votação está unânime. Bom dia, doutor Gondim. A senhoria, então, tem interesse em sustentar, não é isso?
Com a palavra, então, Vossa Senhoria, pelo prazo regimental. Bom dia a todos, na pessoa do relator, desembargador Marco Aurélio. Desembargador Marco Aurélio, falando aqui em nome da Atenas Saúde e da Medimagem. Primeiro, a formação do grupo econômico, certo? É o primeiro tópico. A Atenas, a parte reclamante não juntou nenhum documento, nem foi feita nenhuma instrução probatória. O único fundamento da sentença de primeiro grau para configurar o grupo econômico é que as duas empresas estão sendo defendidas pelo mesmo advogado. Não se trata nem só deste processo, mas do precedente que ele cria. Para a Atenas Saúde, não se deve aceitar a configuração desse grupo econômico, seja porque não estão preenchidos os requisitos legais, porque vai se criar um precedente de que, indefendido pelo mesmo advogado, criou-se o grupo econômico. Medimagem já até depositou todo o valor da condenação em juízo. Medimagem, uma empresa com mais de 40 anos no mercado, nunca deixou de pagar nenhuma reclamação trabalhista a qual foi condenado. Não existe nenhum risco de não ser pago caso seja devido qualquer valor reclamado. Mas, para a Atenas Saúde, sim, vai ter uma condenação trabalhista injusta, posto que ela não emprega, não assalaria e nada tem a ver nessa relação de emprego com a parte reclamante. E apenas porque foi na decisão de primeiro grau, só existe um fundamento, tendo em vista que estão sendo defendidas pelo mesmo advogado, configura-se o grupo econômico. Por favor. 2. Talvez não tenha conseguido explicar melhor, mas foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau um pedido de demissão de punho. Pedido a demissão, é descontado dela o aviso. Em sendo descontado dela o aviso, foram pagas todas as verbas que a empresa foi condenada. Apenas a rescisão ficou zerada. E aí, por conta de que, teoricamente, a empresa não pagou a rescisão a pedido, fomos condenados em multa do 477. O que a empresa tinha que fazer? A empresa não pode ser condenada na multa do 477 se ela agiu irretocavelmente. O pedido de demissão foi reconhecido, foi feito de próprio punho. Ao se descontar o aviso prévio, as verbas que estão sendo deferidas e confirmadas agora foram zeradas. A empresa pagou. Ela não tem que ser condenada em nenhuma destas verbas, e nem muito menos na multa do 477. Para fins educativos, como a empresa tinha que agir diferente? E, ademais, peço que o tribunal julgue da mesma forma que julgou um processo semelhante, com o mesmo advogado da reclamante e o mesmo motivo, um pedido de demissão, apenas porque foi oriundo da quinta vara. Foi julgado totalmente improcedente e esta mesma turma confirmou. A rescisão foi zerada, mas ela foi zerada corretamente. Ao se descontar o aviso, a empresa tinha que fazer o quê? Então, excelências, pugna para que a Atenas Saúde não seja condenada solidariamente e não tenha nos seus assentos uma condenação trabalhista injusta, posto que não ficou configurado nem provado a formação do grupo econômico. O fundamento foi apenas de que o advogado é o mesmo. E, por fim, que seja excluída a condenação injusta ao pagamento de verbas que já foram pagas, posto que foram descontados na rescisão zerada em virtude do pedido de demissão. E que, muito menos ainda, seja a empresa condenada a pagar uma multa do artigo 477. Ela entregou todas as guias, entregou todos os documentos e entregou o TRCT tudo no prazo. É o que se pugna, excelências. Pois não, doutor Gondim. Eu devolvo a palavra ao relator. Só sobre o grupo econômico, eu relaciono aqui vários detalhes aqui no voto, né? Fatos que demonstram que as empresas agiam em coordenação, sabe? As duas empresas. Até mesmo contratação de empregado para uma que a outra anunciava.
e site compartilhado, tudo misturado, na verdade. Então, para os fins trabalhistas, está evidente a coordenação, né, entre elas. Todas as duas são empresas de saúde. E quanto à multa do artigo 477, a questão é que a parte reclamada alega que faz jus a uma compensação entre as verbas rescisórias e os descontos salariais legalmente previstos, não devendo nada à autora, conforme demonstrado no termo de rescisão. Então, não seria também, por isso não seria devido. O problema é o seguinte, é que o termo de rescisão não é suficiente para provar o alegado, porque não está assinado por nenhuma das partes. O documento traz rubricas estranhas, como uma denominada insuficiência de saldo, faz desconto relativo ao 13º salário, mas não há nos autos contra-cheque comprovando o referido adiantamento. Então, ante a falta de prova do adiantamento dos valores que geraram os descontos no termo de rescisão, fica mantida a condenação. Então, por esses motivos, eu reafirmo o voto. Pois não, eu indago aos demais desembargadores da turma. Acompanham o relator? Presidente, fiquei em dúvida quanto à multa do 477. Eu vou pedir vista em mesa, só para fazer esse cotejo. Ok, desembargador. Podemos prosseguir, né, doutor Arnaldo? Pode. Próximo. Número de ordem 5, relator doutor Tibério, processo 443, dígito 52, 2021-106, pedido de sustentação pela parte recorrente, doutora Jéssica. Eu não vejo a doutora Jéssica na sala. Ordem 5. Bom dia. Ah, tá. Tá aqui, obrigada. Pois não, com a palavra o relator. Processo tendo como recorrente Suelen Oliveira Barbosa Leite e recorrido Jorge Batista Companhia Limitada. Presidente, eu vou tentar resumir aqui o meu resultado do julgamento. Eu estou conhecendo do recurso ordinário da parte reclamante, no mérito, dando-lhe parcial provimento para reconhecer a rescisão indireta em 2 de junho de 2021 e acrescer a condenação e pagamento do aviso prévio, multa de 40% da FGTS e indenização substitutiva do seguro-desemprego, bem como para condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000 e multa do artigo 477 da CLT. Pois não, doutor Tibério. Eu verifico aqui que a votação encontra-se unânime e eu indago a doutora Jéssica. Bom dia, doutora Jéssica. Bom dia. Se, diante do julgamento, vossa senhoria tem interesse na sustentação. Não, nesse caso não. Ok, então eu vou só pedir para a secretária do pleno, ou da turma, doutora Flávia, fazer constar a sua presença e vou proclamar o resultado à unanimidade nos termos do voto do eminente relator. É como se proclama. Bom dia e boa semana, doutora Jéssica. Saúde. Bom dia a todos. Obrigada. Número de ordem 17, relator doutor Marco, processo 120, dígito 93, 2020-005, pedido de sustentação doutor Henrique pela parte recorrente. Eu não vejo o doutor Henrique na sala. Ordem 17. Com a palavra, desembargador Bom Marco. dia. Doutor Bom dia, Wellington excelência. substituindo, Pela né? ordem. É isso, é porque eu fiz a manifestação, parece que não foi observado. Ok, obrigada. Recurso ordinário em procedimento sumaríssimo recorrente a Aço Verde do Brasil S.A., recorrido Francisco Pereira dos Santos Filho. Aquele tema de adicional de insalubridade, pessoal, a empresa pactuou em convenção coletiva, em acordo coletivo, adicional de insalubridade de 10%. No entanto, o reclamante postula o adicional
o laudo pericial, ele postula de 40%, o laudo pericial foi realizado, né, e a justiça, o juiz de primeiro grau julgou procedentes em parte os pedidos, condenou a reclamada a pagar a diferença de adicional de insalubridade entre o valor pago, que é de 10%, e o reconhecido no laudo, que não foi 40%, mas sim 20%, pertinente ao período do contrato. Condenou também dano moral de R$ 5.000, honorários advocatícios de 10%, honorários periciais de R$ 3.500, e os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Eu estou conhecendo do recurso da empresa, mas estou acolhendo, inclusive já acolhendo divergências com relação à minha primeira proposta, para negar provimento ao recurso. Ok. Eu indago ao doutor Wellington. Bom dia, doutor Wellington. Bom dia, excelência. Se Vossa Senhoria tem interesse na sustentação. Sim, excelência. Vou trazer apenas 2 pontos breves, né? Que eu acho que merece atenção. O primeiro ponto em questão à insalubridade é justamente essa questão do acordo coletivo, né? Quando foi feito o acordo à época, em razão da atividade, né, do recorrido, ficou identificado que ali o grau de insalubridade seria o de menor potencial que atingisse aos trabalhadores, né? Então, por isso ficou estabelecido esse percentual de 10%. E a empresa, em razão disso, sempre vem cumprindo o pagamento desse adicional, não só ao recorrido, né, mas todos os trabalhadores. Então, em razão desse entendimento e de que o acordo coletivo, né, ele tem a previsão de que, em havendo, né, o adicional, né, o acordo coletivo, né, ele sobrepõe as normas e legislação específica. Interessante também, nesse caso, que há o fornecimento de EPI. Então, se a gente considerar essa majoração e o que está disposto na súmula 80, né, que aí a gente entende pelo decote da insalubridade, os 10% estão condizentes com o que tem sido pago até o momento. Em relação à condenação de danos morais, outro ponto que chama a atenção é que o recorrido afirma que as condições de refeitório, banheiro, elas se encontravam em condições de impossibilidade de uso, em razão da condição de manutenção, né? Limpeza, condição estrutural. A documentação que o recorrente trouxe, né, para rebater essa afirmativa, ela é clara e muito simples em demonstrar que os locais eles passam por constantes higienizações, né? Eles sempre se encontram em questões higiênicas limpas, né? Trazendo condição para que o trabalhador ele possa usar ali e usufruir do que a empresa disponibiliza, né? A gente demonstrou ainda que tem condições plenas dos funcionários fazerem as suas refeições ali de forma bem acomodada, e ao contrário do que o autor traz, né, o recorrido traz em sua inicial, ele não traz prova desse dano. Por essas razões, a gente entende e diverge com toda a vênia aí ao voto do relator, mas a gente pugna pela improcedência dos pedidos. Pois não. Há algum outro advogado inscrito? Não, né? Não. Então, eu indago aos desembargadores se mantêm os votos respectivos. Eu vou proclamar o resultado. A divergência que foi lançada foi acolhida, não é isso, doutores? O voto já contempla, então? Pois não. Exato, é unânime. Eu só queria citar que os fundamentos fossem incorporados como voto convergente ao do relator. Ok. Então, o relator analisa e incorpora, se for o caso, né, doutor desembargador Marcos? Não, eu vou declarar voto Vossa Excelência, né? Ok. Vou declarar voto convergente. Ok. Então, a unanimidade, foi conhecido o recurso ordinário e negado provimento, é isso? Isso. Nos termos do voto do eminente relator.
Eu dou meu bom dia ao doutor Wellington, desejo boa semana e até a próxima. Bom dia, Saúde, excelência. doutor. Bom dia a todos, obrigado, boa semana a todos. Próximo, doutora Flávia. Número de ordem 6, relator doutor Arnaldo, processo 604, dígito 77-2021-004, embargos, pedido de preferência para acompanhar doutor Marcel e doutor Fagner. Ordem Presidente, 6. aqui, embargos de declaração, responsabilidade, dono da obra, caracterização de idoneidade, responsabilidade reconhecida, não há os vícios apontados, estou desprovendo os embargos. Ok, desembargador. Me parece, pelo que consta no sistema, a votação é unânime, pelo que se proclama nos termos do voto do eminente relator. Próximo. Número de ordem 2, relator doutor Marco, processo 264, dígito 36-2021-004, pedido, aliás, vista regimental doutor Arnaldo, ordem 2. Devolução de vista, não é isso, desembargador Arnaldo? Presidente, aqui é um voto convergente. Estou apresentando aí os fundamentos para acompanhar o relator desembargador Marco Aurélio. Os fundamentos estão postos e eu gostaria também aqui de declarar voto convergente. Por não. Então, proclama-se, nos termos do voto do eminente relator, a unanimidade conhecer o recurso ordinário no mérito negar-lhe provimento. E desembargador Arnaldo pugna pela juntada de voto convergente. Resta Obrigado. proclamado o resultado. Incorporar, não? Próximo. Número de ordem 8, relator doutor Tibério, processo 751, dígito 37-2020-005. Ordem 8. A palavra ao relator. Presidente, é recorrente CEPOF e recorrido à União Federal. Termo de ajuste de conduta, adequação das cláusulas do ajuste, alteração legislativa superveniente, procedência parcial. Eu estou conhecendo o recurso ordinário e provendo em parte. Eu não verifico aqui voto do desembargador Marco. Esse caso aí, doutor, eu acho que eu queria ouvir o Ministério Público do Trabalho, até na sessão anterior, até falei com o doutor Luzardo, porque é um termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho, né? Aí há uma anotação sobre uma eventual ação aí que eu não consegui identificar, anterior, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Ministério Público do Trabalho, não consegui entender o motivo, e o fato é que é um TAC do Ministério Público e ele não foi citado para essa ação. Não sei se o doutor Tibério avaliou essa questão. Não, doutor Marco, eu não avaliei essa questão da suposta ilegitimidade, né? Porque a União foi quem entrou com a ação para alterar, né? Para anular, pretendeu anular um TAC, né? E o Ministério Público do Trabalho, que foi quem colheu o TAC, não é parte do processo. O doutor Machado talvez pudesse ver esse processo aí. Porque... Presidente, doutor Tibério, doutor Marco, doutor Bozon, hoje eu estou retornando e estou sem acesso aqui ao PJE, não tenho como ver o processo, mas pelo que foi exposto sucintamente pelo doutor Marco Aurélio, o que me causa estranheza realmente é que uma ação que pretende, que tem como objeto anular um termo de ajuste de conduta celebrado pelo Ministério Público do Trabalho, que o Ministério Público do Trabalho não tenha figurado nessa relação processual para defender esse título por ele firmado com base na Lei de Ação Civil Pública.
me causando muita estranheza, porque ninguém mais interessado em defender esse título extrajudicial do que o legitimado a afirmá-lo, que é o Ministério Público do Trabalho. Por isso mesmo, eu gostaria que o nobre relator visse essa questão, se possível, retirando de pauta hoje, adiando o seu julgamento, para que fizesse uma análise mais acurada sobre essa particularidade da ausência de figuração do Ministério Público do Trabalho, o autor do título questionado na ação, para figurar nesse polo passivo. Ainda que faça essa referência que o doutor Marco Aurélio disse, que em uma outra ação foi excluída a legitimidade do MPT para figurar no polo passivo, isso só figuraria como coisa julgada naquela relação, mas não para outra relação. Até porque, ainda que isso de fato seja verdade, essa ação não vincula o julgamento dessa turma ao julgamento que foi dado, porque me parece, se foi dado, e eu não conheço as razões, me parece totalmente equivocada essa decisão. Porque o Ministério Público tem legitimidade. Eu queria que isso fosse reconhecido. Muito obrigado. Presidente, eu abri aqui o processo. É uma ação anulatória contra a União. Seria o caso, da minha proposição, era de que encaminhar o processo para a vista, parecer do Ministério Público, e aí, se for o caso, suscitar eventual nulidade, vício no procedimento, se o Ministério Público teria que ter sido ouvido lá na primeira instância. Então, talvez um parecer escrito fosse mais adequado à relevância da matéria. De acordo, presidente. Pois não, doutor Tibério. Então, Vossa Excelência retira de pauta e vai abrir vistas para a manifestação do Ministério Público? A Câmara Exato. já libera converter o julgamento em diligência, encaminhando ao Ministério Público para, se for o caso, um parecer escrito. Aí a iniciativa é do membro, se vai ou não vai emitir o parecer. Isso. Então, a sugestão do desembargador Arnaldo foi acolhida pelo relator, não é isso, doutor Tibério? Exato, fica acolhida. Então, fica retirado de pauta, converter o feito em diligência para a manifestação do parquê, caso ele entenda necessário. Muito obrigado. Próximo. Número de ordem 14, relator doutor Arnaldo Embargos, processo 1188, dígito 36, 2010, 003, pedimento da doutora Liana, ordem 14. Pois não. Passa a palavra, então, ao desembargador Marco. Embargos, prescrição fiscal interrompida, erro na transcrição das datas, embargo de declaração provido sem efeito modificativo. Houve uma inconsistência aqui na especificação de datas, e eu estou acolhendo os embargos para provendo sem efeito modificativo. Como voto? Decisão unânime. Fica pronunciado o resultado nos termos do voto do relator. Devolvo à doutora Liana a presidência. Presidente, eu estou com vista em mesa. Sim. Eu anotei o seguinte, aqui retornar o processo anterior? Isso. Doutora Flávia, o pregão, por favor. Ordem 11, processo 1070, 2020-002, doutor Marco, relator. Presidente, aqui é uma dispensa a pedido, condenação em FGTS, 13º e férias com PES, autorizada a compensação de verbas já pagas. O TRCT indica o valor zerado para a rescisão. Ele não está subscrito pelas partes e a sentença entendeu devida a multa e foi corroborada pelo relator. Eu fiquei aqui com umas dúvidas. Mas se o TRCT está zerado, precisa prova de quitação? E o que haveria de ser quitado? Nesse caso, a assinatura seria necessária no termo? Se não tem o que quitar? Se não há saldo positivo para o trabalhador? Eu fiquei em dúvida, de fato.
É, Porque, de é o fato, seguinte, doutor Bosão, que assim, o que eu registrei foi o seguinte, é, que o termo de rescisão em si ele está questionável, porque ele tem verbas estranhas, traz o desconto de adiantamento de 13º que não está comprovado. Mas, gente, só uma história, embora eu não vote, desembargadores, mas me diga uma coisa, não já foi pago? Só ficou, a questão não era só o aviso prévio? É o aviso prévio pelo seguinte, porque Sim, o mas aviso essa prévio questão não estava... teve que ser dirimida em juízo? Então já foi pago. As verbas rescisórias que eram em tese devidas pela empresa. Eu posso levar esse processo para verificar de novo esse aspecto, viu, doutora? Porque eu acho que... E se a controvérsia, pelo que eu estou entendendo, desembargador Marco, a Justiça reconheceu o direito de ser pago o aviso prévio para reclamante, não é isso? Foi assim, na sentença, foi reconhecida a formação de grupo econômico e condenadas as reclamadas a pagar essas verbas que estão discriminadas aqui, né? Aí, o que vem? Multa do artigo 477. Doutor Marco Aurélio, Vossa Excelência me permite, é o seguinte, foi feito o TRCT e a empresa apurou dever ao reclamante R$ 2.315,88. Aí vai discriminando as parcelas devidas, férias proporcionais, saldo de salário, insalubridade, férias proporcionais da rescisão, 13º, e aí bota insuficiência de saldo, R$ 2.315,88. Aí ela vai, deduções, verbas, aí discrimina, aí deduções, aviso prévio indenizado, previdência do empregado, desconto de salário e alimentação, desconto assistência médica, adiantamentos, 13º salário, 742. Então, assim, aí a empresa encontrou um valor exatamente igual, até um centavo, entre de 2.315,88. Aí zerou a rescisão. Então, é preciso verificar, assim, se houve, digamos, pagamento a menor, salvo fraude, não incide a multa do 477. É isso que eu ia dizer, doutor Arnaldo. Mas é melhor o relator, se for o caso, tirar de pauta e analisar. Eu não queria votar agora, não. Eu não tenho jeito. nenhuma Eu também não vou ratificar meu voto diante da questão suscitada, mas, ao mesmo tempo, eu não quero acolher agora. É o seguinte, que a empresa discriminou as verbas devidas na rescisão e as deduções devidas. Aí fez um encontro de contas e zerou a rescisão. Então, assim, digamos que ela fez a rescisão, ela não está assinada. Agora, se a gente identificar que, digamos, foi feito um pagamento a menor errado, a reclamante teria direito a diferenças, pela nossa súmula 46, não incidiria a multa, só se fosse uma fraude. Né? Enfim, mas sim, eu acho que... porque a minha conclusão aqui, eu estou dizendo que não é seguro que o que está no TAC é suficiente para zerar. E, nessas circunstâncias, haveria que pagar a multa. Então, eu vou verificar isso E tem que ver se foi pago alguma coisa para o reclamante. Porque se foi pago alguma coisa, ainda que menor, o que a súmula diz é que não tem direito. Doutora Liana, veja bem, a empresa ela fez a rescisão e disse, as parcelas devidas são A, B, C, D. Aí, embaixo, ela botou, as deduções devidas são E, F, G, H. Aí, zerou. Ah, tá. Zerou, Então, se ele não tem direito a nada, vai pagar a multa. Como? Uhum. Deixa-me levar isso para mais um segundo processo que eu vou retirar de pauta, tá bom? Então, fica retirado. Doutor Marco Aurélio, só para dizer que eu não tenho nenhuma conclusão sobre isso, viu? Eu Sim. só estou aqui fazendo provocações. Com razão, tá merecendo
esclarecimentos aqui. Pois pronto. Então fica retirado de pauta a pedido do relator. Me parece que nós concluímos a sessão, colegas. Eu agradeço aí a todos, desejo a todos aí uma boa semana e até a próxima. Um grande abraço, saúde, paz a todos. Boa tarde, até logo. Boa. Até logo, moça.